Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago a Ana Paula Carvalho e vamos aí falar sobre FIINFRA. Mas antes de começar, Ana, seja muito bem-vinda, Ana Paula, nesse podcast. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse e aí sim a gente começasse a falar sobre FIINFRA, algo que é muito interessante para a diversificação de carteira, pois é descorrelacionado com fundos imobiliários, com FIAGROS, com ações. Obrigada, Andréa. Eu que agradeço aí a oportunidade de bater esse papo com o pessoal e falar um pouco aí sobre o mercado de fundos de infraestrutura, que é um mercado que vem crescendo bastante e eu acredito que tem aí boas oportunidades. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho como é que funciona, né, a estrutura de um fundo de infraestrutura e apresentar aí as oportunidades. Quais são os critérios, então, que você, com toda a sua expertise do mercado, considera essencial na hora de você selecionar ativos ali em relação à FIINFRA, já que eles acabam sendo essenciais, pois eles trabalham com infraestrutura, né, saneamento, energia, telecomunicação, mas o que você acha essencial na hora de escolher para compor uma carteira, por exemplo, de um cliente? Legal. Então, os fundos de infraestrutura, eles são fundos que tem dentro ali da carteira, como eles são compostos por o que? Eles são debêntures. Então, é um fundo, é como se fosse um fundo de renda fixa de crédito. Então, o risco que tem que está atrelado a esse tipo de estrutura é o risco de crédito, porque ele é composto ali por títulos emitidos por empresas dos setores de infraestrutura. Então, você observa ali, normalmente é composto por empresas do setor de energia, saneamento, rodovias. Então, são setores que, de fato, eles, sim, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver a infraestrutura necessária que nós temos, porque isso daqui realmente é um gargalo, né? Então, necessita muito investimento e eu acredito que a infraestrutura, ela é, assim, crucial para que a gente consiga desenvolver, ter um crescimento aí mais robusto e com mais consistência ao longo do tempo, mas, de fato, esperar a infraestrutura que ela seja desenvolvida apenas pelo governo, a gente sabe que isso daí dificilmente vai acontecer, visto, né, assim, cada dia mais, assim, os gastos do governo, eles sobem mais, e aí, quando você olha ali aquela parcela que foi destinada a investimentos, assim, ela diminui, né? Então, os gastos aumentam e os investimentos diminuem. Então, por isso, a importância desse incentivo que tem para a emissão dessas debêntures e que elas compõem ali a carteira desses fundos, então, que são fundos isentos de imposto de renda, inclusive. Então, é uma forma aí de estimular o investidor e, de certa forma, também é um incentivo ali para a empresa conseguir captar recursos e investir em obras, no setor que ela atua. Exatamente. Mas como eles investem, né, em sua grande maioria nesses segmentos, como é diferenciar um do outro para compor uma carteira? Sim. Então, assim, você tem fundos de infraestrutura que você precisa ver, assim, obviamente que o investidor final, né, o investidor dificilmente ele vai conseguir ali ter essa análise, né, essa capacidade de analisar, porque, de fato, como é uma carteira composta por títulos de crédito, então, por trás disso, então, você tem, por exemplo, um fundo de infraestrutura de um grande banco, com certeza aquele banco, ele tem ali analistas de vários setores que conseguem ali analisar o balanço de cada empresa e saber se realmente aquela empresa, ela tem ali uma boa capacidade de crédito ou não. Então, isso daí é um dos fatores principais para você saber se o fundo de infraestrutura
é um fundo de infraestrutura, assim, é um fundo, de fato, com baixo risco ou alto risco. Então, você tem os fundos de infraestrutura que são de títulos high grade, que são títulos, o que seriam esses títulos? São aqueles títulos que são considerados AAA. Então, quando você tem ali uma debentures, que quando ela é emitida, a classificação dela é aquele AAA, né, que é o AAA, então isso significa que a possibilidade desta empresa falar um dia que não vai pagar é muito pequena, né? Então, você tem vários títulos dentro da carteira. Então, você tem ali os AAA, o AA, o A, então, que é uma escala que vai reduzindo. Então, à medida que isso vai reduzindo, você está ali aumentando o risco de crédito daquela carteira. Tá? Então, você precisa entender. Normalmente, quando você olha a lâmina o que é? É um informativo mensal, né? Então, você dá um Google lá, coloca, eu quero investir num fundo XYZ. Normalmente, no site dessa gestora, ela tem ali esse informe mensal, que ele detalha ali nesse material, e é uma coisa simples, tá, gente? Estou falando de coisa de 2 ou 3 páginas, assim, não é como se fosse um prospecto de uma oferta pública que tem muitas páginas. Então, você consegue ver quais os setores, qual é a concentração ali, quais os setores que aquela carteira está dividida. Então, hoje a gente tem uma concentração, quando eu olho grandes fundos, tá, fundos que estão aí há muito tempo no mercado, que têm uma boa liquidez em termos de negociação de bolsa, a gente vê uma concentração grande de empresas de saneamento. Tá? Então, empresas de saneamento, empresas do setor de energia, rodovias. Então, você vê ali dentro da carteira qual que é a concentração. Poxa, no setor de saneamento tem ali 50%, energia 20%, 30%. Então, cada fundo vai variar, mas normalmente ele faz ali tem ali essa divisão, né, entre os setores. E além disso, você consegue ver também, porque isso tem que estar nesse material, quais são as empresas que estão alocadas e quais percentuais, tá? Então, assim, eu sou do mercado, tem empresas que eu olho ali, eu não conheço, tá? Então, imagina, assim, um investidor que faz, sei lá, um médico, a pessoa que não é desta área. Então, de fato, assim, pode te causar uma certa insegurança. Então, o que é bom o investidor observar? Qual que é a concentração, né, em cada uma dessas empresas, tá? Porque, assim, você ter ali, sei lá, 10% da carteira de um fundo, 20%, assim, recentemente eu vi situações que o fundo tinha ali cerca de 30% da carteira dividida em 2 empresas. Então, e assim, empresas que eu não conheço. Então, diferente de você ter ali 30%, sei lá, numa Sabesp, dividido entre uma Sabesp e uma Eletropau, uma Enel, empresas que a gente conhece, uma Comgás, então, empresas que são AAA. Agora, empresas muito menores, com concentração, eu diria para o investidor ficar bastante atento. Claro que, assim, a gente olha, óbvio que isso daí vai atrair o investidor, porque provavelmente nesse tipo de papel a taxa vai ser muito mais atrativa, né? Então, você olha ali, por exemplo, o título público hoje pagando em torno de IPCA mais 6. Então, você pode olhar ali títulos que vão pagar IPCA mais 8, IPCA mais 9, nossa, incrível. Mas assim, não tem almoço de graça no mercado, né? Infelizmente. Então, assim, nenhuma empresa vai pagar IPCA mais 9 porque ela é legal, porque ela é boazinha, né? Então, ela está pagando aquilo porque, de fato, o risco dela de crédito é muito maior do que uma outra que vai pagar IPCA mais 6 e 20. IPCA mais 6, só que com isenção de imposto. Então, assim, o investidor tem que estar bastante atento a isso. E isso ele consegue observar nesse documento.
É muito importante você estar observando esses dados que estão ali, né, disponíveis mensalmente. Claro, ele vai falar o que aconteceu no mês anterior, mas você consegue ali, né, entender o que realmente está se passando, ter uma visão macro daquele segmento. Olha, no setor de energia vai estar acontecendo isso, olha, por conta da seca, então tem uma propensão, então você já fique um pouco interagido em relação a isso. Qual que é a perspectiva em relação ao rendimento? Há uma constância, não há uma constância? Ele faz giro de carteira, ele não faz giro de carteira? Então tem uma série de dados ali dentro daquele relatório que são fundamentais, né? E um ponto que é muito batido, não só nos FIINFRAs, mas em todos os outros fundos de investimento listados em bolsa, que são fundos de investimento, é a questão da concentração. Observe aquela concentração, está amarrado, não está amarrado, são empresas grandes, não são empresas grandes, justamente você já liga aquele alerta ali em relação àquela carteira, né, daquele fundo. Sim. Assim, dependendo do perfil do investidor, isso de repente pode até fazer parte, compor ali a carteira dele. Ele fala assim, não, tudo bem, eu tenho aqui, eu vou montar uma carteira de fundos de infraestrutura, assim como ele monta também uma carteira de fundos imobiliários, que ele sabe quais são os fundos ali que são mais tranquilos, que tem uma recorrência, que tem assim, que os locatários são muito bons, AAA ali, mas ele sabe que tem alguns fundos imobiliários que você tem ali locatários ou títulos que já não têm essa mesma classificação de risco, que já são mais arrojados, né? Então, mas pode ser que acompanhe a carteira do investidor, dependendo do perfil, tá? Então, assim, é sempre que eu acredito em termos de alocação, que acredito que a maior parte do mercado, né, das pessoas que estão em mercado, que lidam com o cliente, que fazem que faz a alocação de carteiras e tudo mais, o máximo é a diversificação. Então, essa diversificação, ela é válida tanto dentro da carteira de um fundo, dependendo dali da carteira, ter essa diversificação, assim também como a carteira do investidor, porque tem pessoas que querem ter só fundo imobiliário dentro da carteira, mas assim, porque eu quero ter uma renda, só que você está ali num setor que, claro, acontece alguma coisa, você é impactada ali na carteira como um todo, então vale a pena também você olhar para outros tipos de fundos, que são fundos que fazem a distribuição mensal, caso o objetivo seja ter a renda mensal. Então, o infraestrutura, apesar assim de não ter tanto tempo como não está tão assim difundido como o fundo de imobiliário, ele tem apresentado excelentes oportunidades e muito assim retornos, volatilidade não é tão alta. Então, assim, eu acho que o investidor ele tem que olhar com carinho o fundo de infraestrutura como uma opção. Para quê? Porque assim, a gente, até o ano passado, se falava de fundo de infraestrutura, mas não falava tanto. Agora, esse ano começou a falar um pouco mais. Na minha visão, porque assim, nós tivemos no começo do ano aquela alteração lá, o Conselho Monetário Nacional alterou a questão de emissão de LCAs, de LCIs, de CRAs, CRIs, enfim. Então, nós tivemos várias alterações ali no início do ano que impedem alguns bancos hoje de emitir alguns títulos como estavam sendo emitidos até o ano passado. Tá? Então, nós tínhamos ali no ano passado, nós tivemos uma emissão gigantesca, tá? De CRAs, de CRIs, de instituições financeiras. Então, alguns bancos emitiram aquelas ligs. Então, assim, com essa alteração que teve no início do ano, a gente vai ter já estamos, inclusive, né, tendo menos oferta desses produtos isentos, porque o governo ele está de olho, né? Então, assim, onde ele puder assim, aumentar a arrecadação, ele vai fazer. E aí,
os bancos eles estavam aproveitando dessa oportunidade de emitir esses papéis isentos, já que também tem uma dificuldade para emitir lá LCA e LCI, porque você tem escassez do lastro, né? Você precisa do lastro para emitir. Então, agora, os bancos estão ali mais, não estão conseguindo emitir tanto título, né, como no ano passado, e aí o mercado ele tem que buscar alternativas. Então, por isso que eu acredito que os fundos de infraestrutura, eles têm aumentado, assim, eles têm ficado um pouco mais disponível aí em termos de informação para os investidores. Aí eu vejo que alguns bancos oferecem para os clientes, né, para os meus clientes, meus clientes têm oferta desses fundos, e cada dia mais a gente vê ofertas públicas, a gente já vê os fundos que já estão aí rodando há algum tempo, aumentando, né, captando mais, vindo através dessas ofertas. Então, mas assim, o investidor ainda não conhece tão bem do produto. E aí estamos nós aqui para tentar esclarecer e ajudar no que for possível. Nada impede que aquele investidor queira aquela pimentinha ali na carteira, né? Sim, mas, de fato, mas para isso, né, você precisa todo um autoconhecimento, você entender o que você quer ali de resultado e entender também o risco, né, que está ali incutido dentro daquele portfólio, daquele fundo que você está colocando na sua carteira. Então, por isso que é importante estar sempre observando. Sim, e o fundo de infraestrutura, ele é um fundo de renda fixa. Então, assim, é um fundo de renda fixa de crédito. Então, a característica dele é crédito. Quando você olha o mercado, com o CDI, né, no nível que está, apesar de estar hoje em 10,5, mas assim, tá muito bom. É difícil alguém bater o CDI, né, no Brasil. Enfim, então, os fundos de crédito, a gente teve ali no ano passado um problema, quando teve o problema lá das americanas, né, então, que, assim, acabaram impactando. Eu acho que aquilo ali já foi um chacoalhão para o investidor que investia num fundo de crédito achando que estava investindo num fundo de LFT, né, então, por quê? Porque os fundos de crédito, assim, é diferente do mercado dos Estados Unidos, que você tem um mercado secundário de crédito muito mais ativo do que o nosso, né? Então, você olha lá fora, você vê o preço do bonde lá, aquilo ali é negociado o tempo inteiro, né? Que são os bondes que são como se fossem as nossas debêntures. Aqui no Brasil é diferente. Então, você via ali o fundo de crédito, aquele arroz com feijão, né? Tipo, aquele reloginho, na verdade, desculpa, aquele reloginho, todo dia, aquele rendimento, né, um pouco acima do CDI, e aí teve aquele problema no ano passado que fez com que as pessoas talvez falassem, poxa, não é bem assim, tem aqui um risco atrelado, né, nesse fundo. E aí, o fundo de infraestrutura, por ele ser listado em bolsa, então você tem ali talvez alguns movimentos que aconteçam, né, um estresse de bolsa, às vezes o investidor ele fica meio irracional, aliás, o investidor, nós somos, né, agimos às vezes por emoção, e aí, num momento de estresse, você acaba vendendo, enfim, isso tudo impacta um fundo que é listado em bolsa, né, assim como os outros também, que as pessoas querem resgatar, no momento que está tudo caindo, aí o investidor vai lá e resgata. Então, mas assim, o investidor precisa entender, de fato, que o que tem ali é crédito, e que crédito, qual que é o risco disso? De uma empresa quebrar, né? Então, a gente já viu isso com problemas, a gente já viu esse tipo de problema com empresas do setor de rodovias, que é um setor mais arrojado dentro da carteira, então, o investidor precisa observar isso daí. Então, quando a gente olha ali a carteira de um fundo de infraestrutura, você tem ali saneamento. Poxa, ninguém vai deixar de beber água, né? Quando você olha as suas contas, as prioridades, com certeza, é a água e a luz, né? Então, são coisas que, assim, ninguém vai deixar de pagar a conta de água, de luz,
Então, são setores que dificilmente eles vão ali ter algum problema, né? Mas podem ter, mas enfim, mas é muito mais difícil. Agora, quando você olha ali um setor de rodovias, poxa, teve lá a pandemia, então ninguém mais saiu, ninguém mais passa no pedágio, como é que faz? Então, essa empresa passa a ter problema. Empresa de gás, né, empresa de óleo, vai extrair não sei quantos litros, sei lá, quantos milhões de petróleo, mas não é bem assim. Então, assim, era um projeto, mas quando foi extrair, não era nada daquilo. Então, assim, tudo isso são nuances que estão ali. Então, que o investidor, claro, assim, ele não... o investidor dificilmente vai conseguir analisar isso no detalhe, mas, assim, são luzes amarelas ali que você precisa, né, então, verificar isso daí. Exatamente isso. Quando se fala em infraestrutura, né, hoje em dia, né, com tudo que vem acontecendo na parte climática e de sustentabilidade, faz com que também se volte o olhar, né, para essas questões, né. E os FIINFRAs, né, como é que você tem sentido ali, né, essa questão de sustentabilidade e até para você passar essas informações, né, para aqueles que são seus clientes em relação a isso, ou perguntam ou não perguntam, como é que está esse termômetro aí em relação a essas questões? Ou ainda é muito novo e as pessoas ainda não estão observando isso? Eu confesso que, assim, muitas vezes o investidor, ele olha ali a carteira de um fundo, quando ele é mais detalhista, né, aí ele olha ali uma empresa ou outra, ele fala, não, essa empresa eu não quero, né, ou você fala assim, olha, vai ter oferta da empresa tal, por exemplo, quando teve o problema de Brumadinho, que eu cheguei a falar para alguns clientes do papel da Vale, não quero, né, a empresa que aconteceu essa situação, não quero. Então, assim, com certeza, o investidor, ele, assim, eu acho que quem não se preocupar hoje, não só o investidor, mas como a empresa, claro, a empresa que não estiver preocupada com sustentabilidade, a gente recente passou pelo problema lá do Rio Grande do Sul, né? Então, há uma semana, as queimadas aqui chegando nas casas das pessoas no interior. Então, assim, isso é um fator que cada dia mais ele é mais preocupante. Então, as empresas têm que de fato, parar e pensar, e acho que não só a empresa, né, mas assim, você tem que conscientizar muitas pessoas ali, né, então, empresas, governo, o próprio consumidor, então, é um fator, assim, que você tem que ligar todas essas pessoas, todos esses, é um sistema, então, para que a gente consiga ter aí uma sustentabilidade de fato. E as empresas que não estiverem preocupadas com isso, eu acredito que são empresas que não vão se perpetuar, tá? Então, claro, empresas do saneamento, empresas de energias alternativas, então você olha ali a carteira de vários fundos de infraestrutura, então empresas do setor de energia, né, de energias alternativas, cada dia mais isso daí cresce, e assim, a gente tem uma necessidade muito grande, e o país, a gente tem, assim, muitas possibilidades de explorar isso, então eu só espero que cada dia mais a gente tenha mais investimentos, mais e mais investimentos, para que sejam explorados essas novas fontes. Um ponto também que casa muito, né, você que tocou em relação à Vale, me lembrou a questão de governança e transparência, né, afeta a confiança, né, dos investidores. Como você falou, afetou em relação aos investidores de ações, né, quando teve toda aquela questão de Brumadinho em Minas. Enfim, Infra, você também sente isso? É importante estar observando também essas questões, juntamente com a sustentabilidade, porque é a tríade, né? Transparência, governança, né, e meio ambiente. Sim. Importantíssimo você ter ali uma governança e
ter de fato ali ser transparente com o mercado, né? Então, a gente, infelizmente, o que a gente viu aí recentemente, né, casos de empresas de capital aberto, enfim, que você acredita que as coisas estão acontecendo de uma forma e estão acontecendo de outra. Então, por isso que, assim, é importante, com certeza. Então, você tem empresas que estão aí no novo mercado, que são empresas que, né, têm um nível de transparência muito grande, mas quando a gente fala de títulos de crédito privado, acho que a gente consegue ter ali uma proxy, tipo, poxa, essa empresa está ali no mercado, é muito transparente, só que você olha, uma grande parte da carteira são empresas que, assim, que eu que estou no mercado, às vezes nunca nem ouvi falar. Então, assim, é difícil também para eu saber o nível de governança que aquela empresa ali tem, ou não, se ela está praticando isso aí de fato ou não. Então, eu prefiro olhar, então, para gestores que eu confio, tá? Então, olhar para fundos de infraestrutura, de gestoras que são consolidadas, tá? Que tem ali um patrimônio grande sob gestão, tá? Um PL, né? Sob gestão interessante, tá? Então, claro que assim, enfim, quem estiver me ouvindo agora de infraestrutura, que está montando um fundo agora, talvez eu fale, nossa, não vai gostar do que eu estou falando, mas assim, de fato, quando você olha um fundo, um gestor, que tem ali toda uma estrutura, então, você olha, por exemplo, grandes fundos, então, por exemplo, você vê, assim, grandes fundos, que são bastante conhecidos no mercado, os fundos da Kinea, né, que é uma empresa do Itaú, né, então, com certeza você tem ali, para cada setor, você tem uma pessoa do setor de energia, uma pessoa do setor de saneamento, então você tem um analista de crédito ali analisando, que está dentro da empresa, conhece, e você tem também uma gestora muito grande que tem um nome a zelar, tem um risco de imagem. Então, e outra coisa, o patrimônio do fundo é tão grande, né, que ele vai fazer uma diversificação ali, porque o patrimônio, se ele de repente tiver uma concentração de alguma empresa, ele vai ser praticamente o único credor daquela debêntures. Então, eu acabo assim, tipo, para o investidor que está começando agora, olhar para esses fundos maiores, né? Então, a gente tem fundos aí, tipo, eu falei do Cadif porque é um dos fundos, acredito que é o que tem a maior negociação em bolsa, né? O maior índice de negociação em bolsa, mas você tem outros fundos, você tem os fundos da Sparta, tem os fundos do Itaú também, você tem o IFRA, tem o IFRI, que foi feito agora uma oferta pública agora recente, tem os fundos do BTG, então você tem fundos de várias casas aí, você tem aquele o SNAD, né, tem fundos da Suno também, então que estão... Da Suno, da Capitânia, que são grandes também. Da Capitânia também, então são fundos de casas grandes que são pessoas que já estão aí há muito tempo fazendo isso, que começaram ali, que desbravaram esse mercado, e que entendem muito de crédito, tá? Então, quem está ali fazendo a gestão, o Sparta também, né, que eu não falei, então são fundos de pessoas que estão ali há muito tempo fazendo isso, né, entendem muito de crédito. Então, eu olharia para começar para esses grandes gestores. Lembrando, pessoal, que são exemplificativos, tá, pessoal? Sim, não estou dando sugestão aqui, eu só estou falando, não né, são de recomendações. Sim, não são recomendações. Mas é que assim, a gente não tem tantos fundos de infraestrutura listados, né? Eu acredito que 20 ou um pouco mais. Assim, mais ou menos isso, não são tantos, tá? Não são tantos fundos como, por exemplo, tem fundos imobiliários. Então, assim, quando eu converso com o cliente para falar a respeito de fundo de infraestrutura, eu faço ali alguns comparativos, que aí eu acho que fica mais fácil para o investidor entender. Quando você olha hoje o mercado de fundos de infraestrutura, tem os fundos que são listados,
e tem os fundos que não são fundos listados, que são como aqueles fundos que você acessa a plataforma ali do banco e você faz uma aplicação por lá. O fundo listado você vai comprar através da bolsa. Então, você vai comprar e vai vender ali no mercado de bolsa. Então, normalmente um fundo, esses que estão ali na plataforma do banco, a liquidez dele, tá, é de 30 dias, 40 dias. O fundo listado, se é um fundo que tem uma boa liquidez, você consegue vender no mesmo dia e tá ali, depois de 2 dias, está na tua conta, tá? Então, assim, falando em termos de diferenças, né? Então, do que tem disponível, tá? Em termos de fundos de infraestrutura. Aí você tem ali os benchmarks desses fundos. Se a maioria dos fundos de infraestrutura, o benchmark é o IMAB, que é o índice, que é aquele índice dos papéis do governo, né? O NTNB. Então você tem ali como benchmark o IMAB. E a gente sabe que o IMAB ele é um índice mais volátil do que o CDI. Tá? Então, mas assim, para o investidor que está olhando o longo prazo, eu acredito que faz muito mais sentido, claro, tem a volatilidade, e aí tem que adequar isso daí ao perfil, porque se a pessoa perde o sono à noite porque o fundo caiu 2%, no dia 3%, aí ela tem que rever, tá? Então, mas assim, olhando no longo prazo, e quando a gente observa, se pega assim, tipo, os últimos 5 anos, mas enfim, 20 anos, você olha, ao longo desse tempo, quem foi ali que teve um melhor retorno? Quem apresentou um melhor retorno? Não foi a Bolsa, não foi o dólar, foi o IMAB, foi esse índice que nada mais é do que aquele índice de juros reais, tá? Então, quando você vai lá e compra um título do governo, uma NTNB IPCA mais 6, tá? A composição da carteira de fundo de infraestrutura com o benchmark de IMAB vai ser atrelada a isso, ali em torno de IPCA mais uma taxa do governo, com a taxa do governo mais o spread, né? Ali que o spread nada mais é do que aquela taxa adicional ali, aquele ganho que você vai ter acima de um título do governo. Tá? Então, para compensar, inclusive, o risco de crédito, porque você tem ali o risco de crédito de uma empresa é maior do que o risco de um governo, apesar que o nosso governo é endividado, enfim, mas não vai dar calote, né? Então, então você olha ali, aqueles títulos eles vão pagar mais do que o título do governo. Então, nos fundos de infraestrutura, você tem, então, esses fundos que têm o benchmark IMAB, que para mim, assim, olhando no longo prazo, eu acredito que faz mais sentido, tá? Porque a composição da carteira é IPCA mais juros, tá? Então, de certa forma, você tem ali títulos que estão sendo corrigidos pela inflação e que estão te pagando ali um retorno. Tem uns juros reais ali, tá? Então, hoje os fundos de infraestrutura estão, você olha ali, a maior parte o rendimento, né, desses fundos esperado é em torno de IPCA, 6,5, 7, dependendo do fundo, né, então de repente até que a curva de juros agora ela fechou, tá, então isso reduziu um pouco, mas se a gente volta aí a alguns 2 meses que o mercado estava bem estressado, você tinha fundos ali, desses fundões que eu estou falando, né, de grande liquidez e que são que são high grade, não high yield, high grade, eles estavam ali pagando cerca de IPCA mais 7,20, tá, mais ou menos. Então, você tem esses fundos. Agora, o que a gente começou a ver no mercado são fundos de infraestrutura CDI, tá? Então, que tem ali como benchmark o CDI. Então, eles vão ter uma volatilidade menor do que aquele fundo que vai ser atrelado, que está atrelado ali, que tem como benchmark o IMAB. Tá? Então, o gestor faz ali um hedge dentro da carteira,
faz um hedge de forma que o investidor ele não tem ali a volatilidade, não vai passar por essa volatilidade e vai buscar um retorno acima do CDI. Tá? Então, sei lá, de repente, 110% do CDI, dependendo da característica do fundo, vai buscar uns 120, 130. O que o investidor tem que saber é que quanto maior esse alvo, sinal que a carteira tem ali mais high yields, papéis high yields. Então, isso daí também é importante, o investidor, ele definir no momento da alocação qual é o benchmark que ele quer. Então, se ele busca um imã, ele tem que estar preparado ali para uma volatilidade maior, mas ao longo do tempo eu acredito que ele vai ter um retorno melhor. Mas, se não, se ele quer algo mais tranquilo, você tem ali os fundos de infra que são atrelados ao CDI. Tá? Então, é basicamente isso em termos de objetivo de retorno. Exatamente. E que você pode ali fazer um mix, né, entre CDI para aproveitar essas variações de curto prazo e também o que tem atrelado ao IMAB, que é algo mais longo, né, algo mais de longo Sim. prazo, né. Então você tem Sim, como você fazer uma bela diversificação. Com certeza, mesmo porque dificilmente a gente vai, assim, a gente quer, mas isso não é difícil, né, você acertar sempre a direção, né, então, horas o CDI, horas o IPCA mais 6 pode ser que não bata o CDI, né, como a gente teve agora recente aí, quando a taxa estava 13%, então isso de fato não estava acontecendo, contanto que nós tivemos ali meses que até tivemos deflação, então naqueles meses não bateu o CDI, mas com o fechamento da curva de juros e o que teve recente agora, os fundos de infra neste mês estão super bem. Então, quando a gente olha esses fundos, não os listados, os que estão ali na plataforma, fundos de infraestrutura, nesse mês estão muito bem. Por quê? Porque eles são marcados ao mercado, curva de juros fechou, então os fundos estão entregando aí 2%. Tá? Agora, assim, que eu olho, tanto em termos de ou fundo listado ou não. Então, assim, o fundo para mim, na minha percepção, o fundo que ele é listado, ele vai ter, além assim, os reflexos, né, da taxa, os efeitos da variação de taxa de juros, tá? Então, poxa, a curva de juros abriu a possibilidade aí de inflação, ou do governo aumentar mais ainda os gastos, então aí a curva de juros abre, você tem ali um impacto no fundo, então você tem impacto nos dois, na verdade, tanto no listado como no outro, né? Então, em termos de liquidez, eu gosto mais dos listados, tá? Então, porque o investidor tem ali 2 ou 3 dias, no máximo uma semana, dependendo do fundo, né, que ele vai, às vezes, vendendo um pouquinho a cada dia, e aí ele tem um recurso, já que nos outros de infra você tem que esperar, muitas vezes, mais de um mês para ter o crédito, né, num evento de resgate. Na verdade, assim, eu concordo contigo, acho importante você olhar, primeiramente, quem é o gestor, né, quem é a gestora que está ali por trás, escolhendo, fazendo esse portfólio. O tamanho do patrimônio é também algo que é interessante estar observando, né, começar pelos maiores, para você ir entendendo. Ler o informe de rendimento, o informe mensal, né, onde ele mostra ali todo o que realmente aconteceu ali em relação ao fundo, qual que é a carteira, no que ele está investindo, qual é a concentração, qual é o benchmark, cobra taxa, quais são as taxas, o que ele tem feito, se ele tem realmente uma equipe por trás, né, como você falou, analisando cada setor para trazer informações ali que seja relevante para o fundo e também para os investidores. A liquidez, né, é importante também para você, caso aconteça alguma coisa, você conseguir ali em D+2 estar com o dinheiro na conta. E também olhar como é um título de renda fixa que compõe ali dentro da carteira daquele fundo,
eu vejo o FII Infra como um hedge, como proteção também. Então, você, além de ser descorrelacionado com os outros fundos, ele também pode ali, por ser setores não só essenciais, mas de terem contratos longos, né, ou seja, você ter uma previsibilidade em relação ao fluxo, né, de caixa, então também ali como uma proteção dentro da tua carteira. Então eu acho que esses são os principais pontos ali que eu observaria a respeito. E esse ponto que você falou do prazo dos títulos, assim, do prazo no caso, empresas, por exemplo, que têm a concessão, então tem empresas ali que tem concessão, 2050, super longas, né? Quando a gente olha hoje as próprias debêntures, tá bom, eu não vou fazer um fundo, eu vou fazer o próprio título. Então, quando você olha, assim, você tem papéis, para você conseguir uma taxa interessante, você vai ter que colocar numa debêntures 5 anos ou mais, né? Ou então, não, eu vou olhar então para um CRA, um CRI. Normalmente, esses títulos, eles vão exigir de você um prazo de investimento que, assim, para ter um retorno interessante é isso, 5 anos ou mais. Você tem ali debêntures que vencem em 2035, 2037, né? Só que, assim, é diferente de um título público, porque a debêntures, além do efeito que ela sofre, aliás, por conta da oscilação de taxa de juros, né, dessas taxas futuras, que isso dá impacto a um título público também, eu estou comparando aqui, olhando uma NTNB e olhando aqui uma debêntures, tá? Então, uma NTNB 2035 e uma debêntures de uma empresa lá que também vence no mesmo prazo. Se você tenta vender uma debêntures, é diferente de você vender ali uma NTNB, tá? Então, porque a NTNB tem a variação da taxa de juros, só que as debêntures têm outros fatores ali. Então, a questão da empresa, poxa, mudou a saúde financeira da empresa? Então, se a empresa tem algum problema, divulgou alguma notícia, que o mercado ficou meio, né, com o pé atrás. Então, assim, quando você aplica num fundo, você tem uma diversificação. Então, é diferente de você pegar o teu dinheiro e colocar numa única debêntures, sei lá, assim, num CRA ou num CRI. Não, você tem ali dentro do fundo uma diversificação diversificação de papéis, tá? Então, o teu risco, apesar de, às vezes, a pessoa achar, não, eu vou colocar ali o meu dinheiro naquele título, acha que é mais tranquilo do que colocar num fundo. Não é bem assim, né? Porque dependendo da empresa, imagina, você está concentrando todo o risco naquela empresa. Se a empresa tiver um problema, você vai ter um default, você vai passar por uma situação, vai entrar numa recuperação judicial, enfim. Então, no fundo, por isso que é importante você observar a carteira e entender ali qual que é o critério de alocação que ele está usando, os percentuais e as concentrações. Então, isso é muito importante. Ana, bate-papo super proveitoso aqui. Espero que vocês que estão aí assistindo ou ouvindo também sintam isso. Mas eu gostaria que você, então, deixasse as considerações finais, Ana. Esse bate-papo aí que nós fizemos um grande apanhado do que considerar a questão de sustentabilidade, a questão de investimento, a questão de governança e transparência, a questão da taxa de juros e esses impactos em inflação que acontecem ali dentro do fundo. Gostaria então que você deixasse as suas considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal conhecer mais um pouquinho do seu trabalho. Tá, legal. Bom, então assim, acho que é uma coisa que eu falei bastante aqui nesse nosso bate-papo, você, de fato, alinhar ali saber os seus limites, conhecer os meus limites, né? Então, aquilo que eu disse, poxa, eu não quero perder meu sono por conta de um investimento. Então, se isso está fazendo com que você perca o seu sono, não tá adequado ao teu perfil. Então, olhar sempre aí a diversificação. Então, assim, recentemente eu tenho até alguns clientes que eu sei que em outros bancos fizeram
alocações em títulos pré, e aí a gente tem aí uma expectativa, já não tem mais uma expectativa de corte de taxa de juros, assim, no curto prazo, então, assim, não adianta você ir para um sentido só achando que você vai acertar, então, diversificar, e tanto em tipos de investimentos, também como benchmarks, né, então, como uma forma de remuneração. E para o cliente para o investidor que está olhando para o longo prazo, vale a pena, sim, olhar para títulos que estão atrelados a IPCA, tá? Então, isso daí, com certeza, no longo prazo, é o que vai te trazer, e principalmente se você estiver olhando para a aposentadoria, de fato, assim, a gente, enfim, vive num país que é muito instável em termos de taxa de juros e de inflação, e, assim, hoje é uma coisa que não é só no Brasil, a gente viu agora recente, né, outros países até passando pela mesma situação, pelo menos dessa vez a gente até se sentiu, assim, favorecido, porque nós tínhamos know-how para isso, né, eu já está acostumada a viver nesse cenário, assim, desde pelo menos que eu me lembro, assim, tipo, da minha infância, a gente está acostumado, óbvio que hoje com mais estabilidade do que estou falando de coisa de 30 anos atrás, mas, então, é isso, olhar a carteira mesmo em termos de diversificação e não ficar olhando, assim, para aqueles retornos que são muito atrativos, né, e se questionar, porque, assim, ninguém está pagando muito mais, principalmente em crédito, diferente de outros tipos de fundos, né, que muitas vezes o gestor vai lá, tem uma estratégia interessante, tá com um pouquinho ali em renda variável, né, agora que eu estou falando de crédito, sim, assim, é muito claro, o investidor ele tem que se questionar. Bom, então, esse é meu recado aí que eu deixo. Eu faço parte eu sou sócia de um escritório, que é a VG Capital, tá? Então é um escritório atrelado aí ao BTG, ao Banco BTG, e nosso escritório, assim, no Instagram é a VG Capital. Então, se vocês quiserem bater um papo, eu estou super à disposição, nos procure por lá. E eu não tenho LinkedIn. Eu sou um pouco low profile, né? Não tenho LinkedIn. Maravilha, Ana. Mais uma vez, muito obrigada por você trazer sua expertise, sua visão. Gostei bastante do que você pontuou, né, a respeito aí para o pessoal mesmo. Estou iniciando, não conheço o produto. Olha esse ponto, esse. Faz esse comparativo. Observa ali o que o Infra pode ali acrescentar na tua carteira, diversificando, mas não esqueça de diversificar em outros produtos também, que isso é fundamental, sim, ainda mais no Brasil, como você falou, que qualquer movimento ali já abala toda a estrutura, né, Ana? Sim. Mas nós não perdemos a fé. Seguimos não podemos perder a esperança, seguimos firmes, exatamente. Não. Mais uma vez, obrigada, Ana, por você ter vindo aqui. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fio. Tchau, Ana. Obrigada. Obrigada.